Boa noite, irmãos, graça e paz a todos, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14, versos de número 22 até o verso de número 33. Mateus, capítulo 14, versos de número 22 em diante, é a leitura desta noite, que vai nos trazer o embasamento para a reflexão desta mensagem. Diz assim a mensagem do Senhor: Jesus anda sobre as águas, um texto bastante conhecido da igreja, dos amados irmãos, mas eu creio que o Senhor tem uma porção nova, algo novo, algo fresquinho para repartir conosco nesta tarde, nesta noite, em nome de Jesus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde tu estás. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Versos 30. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Amém, queridos? Até aí, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, esta é a mensagem escrita, revelada, entregue do Senhor à tua igreja, aos nossos corações. Nesta noite pedimos que o Senhor fale conosco. Nesta noite pedimos que o Senhor venha nos trazer uma palavra de orientação, uma palavra que traga ordem aos nossos pensamentos, uma palavra que traga ordem, organização às nossas ideias, à nossa mente, aos nossos sentimentos, ao nosso coração. Que esta palavra venha a ser recheada de entusiasmo da tua promessa, daquilo que o Senhor tem a fazer, daquilo que o Senhor tem a realizar no meio de nós. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Louvado seja Deus. O tema desta reflexão, queridos irmãos, o tema desta mensagem é o que fazer quando nada vai bem. E é exatamente isso que eu quero conversar com os irmãos à luz da palavra de Deus nesta noite. O que fazer quando nada vai bem? O que fazer quando a nossa fé é provada? O que fazer quando as coisas na nossa vida estão em desordem, estão desorganizadas, desestruturadas? O que fazer quando precisamos de socorro? O que fazer quando necessitamos de auxílio e de ajuda? O que fazer quando nada vai bem? É interessante, queridos, que nós estamos todos em uma viagem. A vida é uma jornada, é uma viagem. E a vida é uma viagem maravilhosa, cheia de aventuras e desafios. A vida é uma viagem maravilhosa, cheia de obstáculos transponíveis a serem vencidos e conquistados no nome de Jesus. A vida é uma viagem, é uma viagem cheia de desafios que nós precisamos encarar e vencer no nome de Jesus. É na vida, queridos, que nós temos as memórias. É na vida que nós temos marcas, cicatrizes, que são as memórias da alma, as memórias do coração. Algumas memórias, algumas lembranças boas, outras nem tão boas assim.
Mas é interessante, queridos, que quando paramos para ver a realidade da vida, de como ela é, podemos entender que a vida ela é muito curta. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. A nossa vida, querido, a palavra de Deus diz que é como uma neblina passageira, que ora está aqui, mas logo vem a alvorada, ao nascer do dia, e ela começa a dissipar. A nossa vida, querido, a palavra de Deus diz que é como uma vela acesa diante do Senhor, que a qualquer momento o Senhor pode soprar. Nós precisamos entender que a vida ela é muito curta e ela precisa ser vivida na sua essência, com intensidade na presença de Jesus. Como diz o nosso pastor, estamos todos em uma fila invisível, com uma senha na mão, e a qualquer momento o Senhor pode chamar. Nós precisamos, querido, experimentar da vida, de cada nova fase, de cada novidade que a vida nos proporciona no Senhor, na presença dEle, para o louvor e para a glória do seu santo nome. É interessante, queridos, que na vida nós temos também, não estamos isentos de obstáculos, de tribulações, de tempestade. É interessante também que a vida ela não é um parque de diversão, não é uma colônia de férias, não é um passeio no shopping center. A vida, queridos, nós temos sim tempestades, nós temos sim momentos de prova, mas em todos os momentos o Senhor nos garante que estaria conosco até a consumação dos tempos. Nós precisamos crer em nome de Jesus e exercitar a fé e experimentar a fé em nome de Jesus. Neste texto em que acabamos de ler, os discípulos estavam no barco, e aqui eu queria compartilhar com você o que fazer neste momento. No momento da vida em que as coisas não vão bem, no momento da vida em que as coisas parecem desorganizadas, fora do lugar, o que fazer quando eu clamo e preciso de ajuda? O que fazer no momento em que preciso de socorro? É nesse momento, querido, que nós precisamos experimentar e exercitar a fé. A primeira coisa, o primeiro princípio que eu queria deixar ao coração dos irmãos: é necessário, queridos, viver uma fé perseverante e vitoriosa. É necessário no momento da tribulação, no momento da tempestade, experimentar uma fé perseverante, uma fé inabalável, uma fé perseverante e vitoriosa nele, no Senhor. É interessante que neste texto em que acabamos de ler, a palavra de Deus nos ensina que os discípulos estavam todos no barco. Eles eram pescadores, eles eram homens que já estavam acostumados com maresia, com tempestade, com mar revolto, com vento forte. Mas diz a palavra que eles estavam com medo, eles estavam amedrontados, eles estavam assustados com aquela tempestade que batia e assolava o barco violentamente. Eles estavam ali todos no barco, dentro do mesmo contexto, dentro da mesma realidade. Ninguém fugiu, mas todos perseveravam, unânimes, ainda que com medo, ainda que assustado, gritando, mas eles estavam todos dentro do mesmo barco, da mesma realidade, do mesmo contexto. E Jesus vinha andando sobre as águas, e logo em seguida nós vamos ver o que aconteceu. Mas, queridos irmãos, no momento da crise, no momento da tempestade, nunca esqueça isso. É o momento, querido, que nós precisamos parar tudo para ouvir Deus falar. No momento da crise, no momento da tempestade, da angústia, é o momento de parar tudo, toda a movimentação, toda decisão precipitada. É necessário parar tudo e escutar a voz de Deus, escutar de maneira ativa a voz do Senhor, a direção que Ele tem antes de agir em nome de Jesus. No momento da crise, no olho do furacão, irmão, no olho da tempestade, é proibido qualquer tipo de movimentação precipitada, é proibido qualquer decisão radical. Você já ouviu aquele pensamento que diz que qualquer decisão de cabeça quente, você acaba piorando as coisas? É exatamente isso. Neste momento da tempestade é necessário parar. Neste momento, no momento que você está envolvido na tempestade, no olho do furacão, no olho do mar revolto, é necessário escutar o comando e a voz do Senhor. Às vezes, querido, parar por alguns minutos,
Às vezes parar por algum tempo não é fácil. A nossa carne, o nosso coração, o nosso ímpeto, o nosso desejo humano é se movimentar, é agitado, é querer logo agir, é querer logo resolver pelas nossas forças, pelo intelecto, pelos nossos recursos. Mas muitas das vezes nós precisamos parar e ouvir e ver a movimentação de Deus em nossas vidas. Pare e veja a movimentação de Deus a seu favor. Pare e ouça aquilo que Deus tem a dizer no meio da tribulação, no meio da tempestade, em nome de Jesus. Parar, querido, ficar quieto, não tem nada a ver com ficar de braços cruzados, negligente. Parar a movimentação, ficar quieto, não tem nada a ver do que ficar deitado na rede, esperando a bênção de Deus chegar. Não, parar, ficar quieto em Deus, ouvir a orientação de Deus, tem tudo a ver com descansar nele, esperar nele, buscar nele a resposta, a saída para todas as coisas. Não fique, querido, golpeando, não fique disparando golpes no ar, mas espere em Deus, escute o que o Senhor tem a dizer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é no momento da tempestade que a nossa fé é provada. É no momento da tribulação que a nossa fé é forjada, em nome de Jesus. O salmista no capítulo 125 diz que nós não somos como aqueles que se abalam facilmente, mas nós somos como um monte de Sião, que permanece firme para sempre, para a glória de Deus Pai. Ah, querido, eu e você não somos aqueles que se abalam por qualquer coisa. Você não é aquele que se abala por qualquer ventinho. Você não é aquele que se abala por qualquer tempestade. Você não é aquele que se abala por qualquer mar revolto na sua vida. Você é como o monte de Sião, que permanece firme para sempre, para a glória de Deus Pai. O salmista no capítulo 121, pastor Milton compartilhou aqui, ele começa a olhar para dentro de si, para o seu coração, e começa a se questionar, começa a se perguntar. Ele começa a se questionar, ele começa a perguntar: de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? De onde virá a minha ajuda? De onde virá o meu auxílio? De onde virá o meu escape? E neste momento, o Espírito de Deus ministrando ao espírito do salmista, ele responde ao seu coração: o meu socorro, o meu auxílio, o meu escape, a minha resposta vem do Senhor. Vem do Senhor, querido, que fez os céus e a terra. A sua fé é uma fé inabalável, que permanece para sempre, porque o teu socorro vem dele, em nome de Jesus. O teu socorro vem do Senhor. Então, em nome de Jesus, permaneça firme, com uma fé inabalável, com uma fé vitoriosa, uma fé invencível para a glória de Deus Pai. Isso é tremendo, querido. Nós não podemos perder esta palavra não pode sumir, não pode se perder em nosso coração, em meio ao turbilhão do mar revolto, em meio às circunstâncias e os intempéries da vida. Esta palavra precisa ser carregada conosco em nosso coração. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos andar em cima desta palavra para a glória de Deus Pai. Creia, apenas creia em nome de Jesus. Quando você tem uma fé imbatível, uma fé vitoriosa, uma fé que persevera, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à provação, você não perde sentido da sua jornada, você não perde sentido da sua viagem, você não perde sentido da sua vida. O sentido da nossa jornada, o sentido da viagem da vida, é porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas a nossa origem, o nosso destino é a pátria vindoura, é o novo céu, é a nova terra, é a nova Jerusalém preparada por Deus e pelos seus anjos, onde habitaremos nele por toda a eternidade. Então se alegre em nome de Jesus,
porque é momentâneo, a tribulação é passageiro, em nome de Jesus. Você pode viver 20 anos, 30 anos, 80, 90, mas ainda assim é passageiro comparado à eternidade que o Senhor preparou para nós vivermos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apenas creia em nome de Jesus e seja fortalecido na fé. Apenas creia em nome de Jesus e seja entusiasmado em Deus para a glória do seu nome. Eu posso ouvir um amém? Ah, queridos, isso é poderoso demais. Não perca o sentido da sua viagem. Não perca o sentido da sua jornada, da sua viagem de vida que está no Senhor. Somos peregrinos e passageiros. Por isso nós precisamos estar preparados a todo momento, em tempo e fora de tempo, para a glória de Deus Pai. Em segundo lugar, eu queria deixar um princípio aos irmãos. O que fazer, queridos, quando nada vai bem? O que fazer quando eu preciso de auxílio? O que fazer quando as coisas estão em desordem? O que fazer quando a minha vida vai de mal a pior? O que fazer? A segunda coisa a se fazer, a primeira coisa é manter uma fé perseverante e vitoriosa. Mas é necessário também parar tudo e ouvir a voz de Deus. Ah, queridos, é interessante que estavam todos no barco gritando, vento forte, jogando o barco de um lado para o outro, e ondas batendo no casco a ponto de quebrar tudo, a ponto de arrebentar. E eles estavam aterrorizados, estavam amedrontados, gritando, apavorados. E naquele momento da tempestade, o barulho da tempestade era ensurdecedor. O barulho da tempestade era muito grande lá fora. Dentro do barco, os discípulos gritando, os discípulos desesperados. Mas no meio daquela angústia, no meio daquela agonia, pôde-se ouvir uma única voz ecoando naquele lugar. Os discípulos, quando viram 3 horas da madrugada, tudo escuro, tempestade, Jesus andando sobre as águas, naquele primeiro momento, ao avistarem Jesus nas águas, eles pensaram, diz a palavra, que fosse um fantasma, e começaram a gritar com medo ainda maior: é um fantasma. Eu imagino um bando de homem barbudo com medo de visagem. E eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E eles ficaram desesperados, angustiados naquele momento. E o Senhor falou: não tenha medo, coragem, sou eu o Senhor. Não tenham medo, coragem, sou eu o Senhor. Pedro, naquele momento, cheio de ousadia, cheio de valentia, podia ter pedido para o Senhor resolver logo o problema da tempestade, ter cessado com o vento, ter cessado com o mar revolto. Mas talvez Pedro expresse nesse momento o meu desejo, o seu desejo de ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Pedro naquele momento fala: Senhor, se é tu mesmo, me manda ter contigo. E Jesus diz: vem, Pedro, pode vir. Naquele momento Pedro desce do barco e começa a quebrar todas as leis da física, todas as leis da natureza, e começa a caminhar sobre as águas. No meio da tempestade, no meio do barulho da tempestade, no meio do mar revolto, no meio da gritaria do forte vendaval, pôde-se ouvir uma única voz. No meio da tempestade, pôde-se ouvir uma única voz. No meio da tempestade, pôde-se receber uma única palavra, a palavra do Senhor, uma palavra diretiva: vem. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Ei, querido, no momento do mar revolto na sua vida, escute isso: no momento da tempestade, é necessário você calar todas as vozes do seu interior, todas as vozes do seu coração. No momento do mar revolto, da tempestade, no momento onde a sua fé é provada, você precisa calar todas as vozes e ouvir tão somente a voz do Senhor. Cale a voz do seu eu, cale a voz da carne, cale a voz dos seus desejos. É necessário calar todas as vozes. É necessário não se atrapalhar, não se distrair com o barulho das circunstâncias, da realidade diz diferente lá fora, para ouvir somente a voz do Senhor, para receber dele a sua orientação e o seu auxílio para o louvor e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, querido,
É necessário silenciar. Está passando pela prova, está passando pela tempestade, está passando pelo mar revolto. As circunstâncias estão batendo no casco do teu barco, no casco do teu navio. Está sofrendo, irmão, está com medo, está angustiado, desespero está vindo. Madrugadas acordado, em nome de Jesus, silencie e ouça Deus falar. É necessário calar, é necessário silenciar o coração, é necessário silenciar a voz do eu, para ouvir o que o Senhor tem a dizer em nome de Jesus. Amém, queridos? Silenciar, querido, não tem nada a ver com simplesmente fechar a boca. Isso também faz parte do processo. Mas você pode estar com a boca fechada, você pode estar com a boca trancada, mas com o seu coração em barulho, com o seu coração em gritos. Você pode estar com a boca fechada, com a boca trancada, mas a sua mente está confusa, sentimentos confusos, sentimentos contrários às verdades, às promessas de Deus para a sua vida. Não é simplesmente fechar a boca, não é apenas uma inércia, uma movimentação física, mas é necessário uma movimentação espiritual de buscar saber o que Deus tem para este tempo, em nome de Jesus. Não é simplesmente fechar a boca, não é simplesmente não fazer barulho, não é simplesmente ficar em silêncio. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com a palavra. Mas é você silenciar para buscar ouvir aquilo que Deus tem a tratar contigo para a glória do seu santo nome. Ah, queridos, é nesse tempo que precisamos buscar ao Senhor em nome de Jesus. É neste tempo que precisamos entender o que o Senhor tem a nos dizer em nome de Jesus. Amém, queridos? Em terceiro lugar, nós precisamos entender nesta noite, nós precisamos entender que quando as coisas não vão bem em nossa vida, quando as coisas não vão bem na jornada da vida, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar preparados, porque é na jornada, é na viagem da vida que Deus gera provação em promoção. É na jornada da vida, é na viagem que o Senhor gera a provação em provisão, em promoção, em nome de Jesus. Amém, queridos? O Senhor não livrou os seus discípulos da tempestade. Eles estavam no barco, eles estavam no meio da tempestade. O Senhor não nos livra da tempestade da prova, mas é na tempestade que vem o seu socorro, é na tempestade que vem o seu refrigério, é na tempestade que vem o seu auxílio para a glória do seu santo nome. É interessante, queridos, que Jesus chega, naquele momento vem Pedro, Pedro começa a caminhar. Jesus poderia ter resolvido o problema da tempestade, do mar revolto, de imediato, de primeira. Mas Jesus nos ensina aqui, querido, que Ele está muito mais interessado em promover experiência conosco do que resolver os nossos problemas. Ele resolve os nossos problemas, mas Ele é especialista em usar circunstâncias, em usar situações, em modificar realidades para nos promover em uma experiência profunda com Ele, em nome de Jesus. Jesus utiliza este contexto, essa circunstância, para promover uma experiência de profundidade, uma experiência de fé com Pedro e com todos os seus discípulos. É interessante, queridos, que a experiência, ela foi de Pedro. Pedro experimentou, Pedro saiu no barco, Pedro teve coragem, Pedro pediu para caminhar sobre as águas, Pedro caminhou com Jesus sobre as águas. A experiência foi de Pedro, mas a revelação do caráter, da identidade e do poder de Jesus foi sobre todos os discípulos, alcançou a todos os discípulos e impactou a vida deles. Naquele momento, onde eles subiram no barco, diz a palavra que todos os discípulos exclamavam em uma só voz: verdadeiramente és o Filho de Deus. Esse é o poder da experiência, querido, com Deus. O poder da experiência com Deus no teu quarto de escuta, em uma vigília de oração, em um retiro, não é promover você mesmo. O poder da experiência com Deus é revelar quem Deus é, e a glória é do Senhor em nome de Jesus.
Eles experimentaram de Deus, eles tiveram uma experiência em comum com o Senhor, e todos reconheceram quem Jesus era. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos entender que nos dias de prova, o Senhor na verdade quer nos promover em nome de Jesus. Nos dias de tempestade o Senhor está nos esticando. Nos dias de tempestade o Senhor está forjando o nosso coração, forjando o nosso caráter, para que saiamos da prova, para que saiamos da tempestade melhores, mais fortes, mais resistentes em nome de Jesus. Não como entramos, como pedintes na fé. Ora por mim, irmão, ora por mim, se sentindo fraco. Mas quando você sai da prova, você sai fortalecido em nome de Jesus, porque verdadeiramente você teve uma experiência com o Senhor. É na prova que você entende quem Deus é. É na prova que você descobre a Deus. É na prova que o Senhor se revela a você em nome de Jesus. É na prova que você descobre novos atributos de Deus que você antes não conhecia. É na prova que você passa a se conhecer na sua limitação e naquilo que o Senhor deseja fazer na tua vida. Eles estavam numa revolta, eles estavam na tempestade e tiveram uma experiência com o Senhor. Queridos, isso é poderoso. Eu creio, querido, que o Senhor deseja te levar para uma experiência de profundidade. O Senhor deseja te levar para uma experiência de intimidade com Ele. Eu posso ouvir um amém? Em nome de Jesus, não fique desanimado. A tempestade não é para te abater. A tempestade não é para te desanimar. A tempestade não é para você desistir em nome de Jesus. Mas você precisa prosseguir. Você precisa dar o próximo passo. Você precisa colocar o pé nas águas. Você precisa ir além para a glória de Deus Pai. Está difícil, irmão. Não dá para ir correndo, vai caminhando. Está difícil, irmão, não dá para ir andando, vai se arrastando, vai se puxando. Em nome de Jesus, pega um fôlego, pega um gás e começa a caminhar, começa a correr, começa a pular e a saltar em nome do Senhor. Mas não desiste. Não fica abatido, não fica prostrado. Nós não somos daqueles que tropeçam e caem e ficam prostrados. Nós somos daqueles que correm e alcançam aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Queridos, em nome de Jesus, seja pego por esta palavra, seja pego por este entusiasmo mediante a palavra para a glória de Deus Pai. Não seja abatido, não fique entristecido em nome de Jesus. Saiba, querido, que é na tempestade que Deus revela quem Ele é. Verdadeiramente és o Filho de Deus. E é na tempestade que nós revelamos quem nós somos. É na tempestade que revelamos o nosso coração, se estamos íntimos de Deus, se estamos próximos de Deus. A glória será do Senhor. O testemunho de vida será para a glória do Senhor. Mas se o meu coração está cheio de lixo, se eu estou acumulando lixo, é exatamente isso que será revelado. A prova não desvia ninguém, a prova não afasta ninguém. A tempestade, as circunstâncias adversas, a crise não afasta ninguém de Deus. A prova, a circunstância difícil só revela quem já está afastado dentro da igreja. É na tempestade que revelamos quem nós somos, como está o nosso coração. Se estamos distantes, se o meu coração está cheio de lixo, é exatamente isso que eu vou revelar: mágoa, ressentimento, vitimismo, autocomiseração, dó de si mesmo, autorrejeição, ninguém gosta de mim, e mimimi. Ei, querido, em nome de Jesus, que possamos revelar no dia da prova, que possamos revelar no dia mau a glória de Deus em nome de Jesus. Seja fortalecido no seu espírito, seja fortalecido na sua alma. Naquele momento de maior tribulação, os discípulos, e aqui eu finalizo a minha palavra, os discípulos estavam esgotados, os discípulos estavam cansados. Naquele momento de maior tribulação, na tempestade, às 3 horas da madrugada, os discípulos já estavam desanimados, cansados de tentar controlar e conter o barco, e eles não conseguiam. A tempestade em si, querido, as circunstâncias externas, muitas das vezes não são tão grandes assim a ponto de nos afetar. Os discípulos estavam afetados, os discípulos estavam entristecidos,
Os discípulos estavam amedrontados porque estavam longe de Deus. E quando nós estamos longe de Deus, a tempestade se torna muito pior. Os discípulos estavam amedrontados, o medo dominava, o pavor dominava o coração, porque eles estavam longe de Deus. Quando nós estamos longe de Deus, a tempestade se torna infinitamente maior. A tempestade se potencializa nas nossas vidas. E não é porque Jesus estava indiferente com a dificuldade, com a tempestade que os discípulos estavam enfrentando. Não é porque Jesus estava alheio à dor, ao sofrimento, à angústia, à agonia daqueles discípulos, não. Diz a palavra que Jesus estava no monte orando em favor deles. Ei, querido, no momento da dor, no momento da prova, quando as coisas parecem que estão difíceis para você, saiba que o Senhor está trabalhando a teu favor. Saiba que o Senhor está intercedendo pela tua vida. Saiba que o Senhor está trabalhando por detrás das cortinas. O Senhor está trabalhando nos bastidores da tua vida, em nome de Jesus. Diz a palavra que Ele não descansa, Ele não dorme. Diz a palavra que Ele nem mesmo cochila. E quando você está descansando, Ele trabalha em favor do justo, em nome de Jesus. O Senhor está trabalhando a teu favor a todo tempo. Apenas sossega o teu coração, meu amado irmão. Apenas fique tranquilo. Apenas receba um bálsamo de paz nesta noite, porque o Senhor está à frente de todas as coisas. Você pode ter perdido o domínio, o controle desta tempestade, mas o Senhor não perdeu. Você pode ter dito: esta tempestade foi imprevisível, eu não estava preparado para ela, mas ela já estava agendada no controle de Deus. Você pode dizer: eu não tenho mais força, essa tempestade é muito grande para mim, mas ainda assim está debaixo do comando, do controle e da força do Senhor, em nome de Jesus. Apenas descanse, apenas aquiete a alma, apenas encontre sossego, descanso e espere no Senhor. Não espere em homens aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Espere em Deus, descanse nele, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a prova que você está passando. Talvez você diga: pastor, a minha prova tem sido grande demais. Tem sido no meu casamento, nos meus negócios. Tenho passado por luta, por tribulação, procurando uma vaga, uma oportunidade de emprego. Talvez você diga: pastor, a minha prova tem sido uma enfermidade dentro da minha casa, dentro da minha família. Em nome de Jesus, talvez seja uma enfermidade. Seja qual for a prova, o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem o domínio de todas as coisas. Nada fugiu das mãos do Senhor. Fique de pé e nós vamos orar. Eu quero orar por você que nesta noite chegou até aqui com o coração quebrado, com o coração ferido, sangrando, chorando, talvez sem dormir muitas destas noites, talvez sem dormir muitas destas noites passadas. Você que chegou até aqui dizendo: Senhor, sentimentos de revolta, sentimentos de desânimo. Senhor, eu estou me sentindo fraco. Eu estou me sentindo fraco na caminhada, na jornada da vida. Sentimentos de fracasso têm dominado o meu coração. Sentimentos de frustração têm tentado roubar a minha paz, tirar a minha fé. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Em nome de Jesus eu quero orar por você que nesta noite está aqui e dizendo: Senhor, tem passado sobre a minha cabeça pensamentos de suicídio, pensamentos de morte. O inimigo tem colocado talvez na tua cabeça sentimentos, impressões, dizendo que você, dando cabo da sua própria vida, você vai resolver. Ilusão, mentira. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Fecha teus olhos. E se tiver gente nesta condição, desanimado, abatido, entristecido, gente pensando em desistir, em nome de Jesus, querido, esse é um tempo de pedir socorro. Diz a palavra que o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro não vem de homens.
O nosso socorro não vem da igreja, não vem de denominação, não vem da placa, não vem da estrutura. O nosso socorro vem de Jesus. Não vem de homens comuns, corruptíveis como eu e você. Não vem como homens falhos como eu e você. O nosso socorro vem do Senhor. Ah, querido, se vem. O socorro vem do Senhor. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. A promessa é que Ele estaria conosco todos os dias. A promessa é que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Se Ele não nos faltará, Ele vem. Ele vem, querido, Ele começa a converter a miséria em abundância. Ele começa a converter toda a tristeza, todo o desânimo em alegria. Ah, querido, nosso socorro vem do Senhor, vem da presença dEle. E quando Jesus está no recinto, quando Jesus está na casa, Ele transforma as circunstâncias, Ele transforma o contexto, a realidade. Em nome de Jesus. A coisa mais difícil, queridos irmãos, é você querer ajudar quem não quer ser ajudado. A coisa mais difícil é ver um irmão padecendo, sofrendo, morrendo no caminho, porque não queria ser ajudado, porque não pediu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, em nome de Jesus, seja transparente, seja leal com você mesmo, seja leal com o seu coração, com a sua história de vida, com aquilo que você está vivendo aqui. Se você precisa de socorro, saia do seu lugar, venha para o corredor, fique apenas no corredor e o pastor Milton vai orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Se nesta noite você está dizendo: meu pastor, ore por mim, eu preciso de socorro no meu casamento. Pastor, ore por mim, eu preciso de socorro nas minhas emoções, sentimentos, coração. Se submetam ao governo e ao controle de Cristo nesta noite. Pastor, ore por mim, os meus pensamentos, as minhas ideias estão confusas, o meu coração está ferido, está magoado. Ei, querido, em nome de Jesus, a vida é muito curta, ela é muito passageira para você viver ressentido, magoado com alguém. Libere perdão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a orar, querido irmão, e nós vamos orar por você. Se nesta noite você está dizendo, sinalizando ao Senhor: pastor, ore por mim. Você está num ambiente onde há liberdade, amém, irmãos? Você está numa igreja família, queridos. Aqui não existem irmãos para te apontar o dedo. Aqui não existem irmãos para te julgar. Aqui existem irmãos para te receber e te acolher em amor para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, você pode sair do seu lugar. Você pode sair do seu lugar.